Vocês estão me vendo? Que bom, eu também não. Oi gente, meu nome é Everton, sou deficiente visual e este é o canal Incrivelmente Cego. Como todo mundo pediu, hoje eu decidi contar minha história, como eu fiquei cego. Então senta aí que a história é longa. Eu não sei, eu não lembro ao certo quando foi que eu comecei a ficar cego, provavelmente foi na infância. Eu lembro que eu estudava numa escola pública e lá sempre iam alguns oftalmologistas fazerem testes de acuidade visual e dependendo do resultado eles encaminhavam para o consultório. Lembro que do meu lado esquerdo eu enxergava mal, era como se tivesse alguns pontos pretos. Hoje eu entendo que eu estava perdendo campo de visão. No entanto, às vezes que eu fui para clínica, ninguém fez um teste mais aprofundado, eu não fiz testes de campo de visão, nem fundo de olho, então ninguém percebeu nada de estranho. Eu ia lá e eles simplesmente me receitavam óculos. Eu lembro que uma vez, aquela coisa de criança, né? Ah, fecha um olho, depois fecha o outro e vê como que tá. E eu lembro que eu tava enxergando muito mal do esquerdo e eu perguntei para uma pessoa adulta: é normal enxergar menos de um olho? E o adulto respondeu que sim. Então, pessoal, muito cuidado com o que vocês vão falar para uma criança, porque criança sempre considera aquilo como verdade. Então, até minha adolescência, eu achava que era normal, todo mundo enxergava muito mal de um lado. E na adolescência, assim, aos 14 anos, que eu comecei a contestar isso. Eu lembro que eu falei para os meus pais, na época eles não tinham muita condição de me levar em oftalmologistas. Então, eles fizeram um esforço e eu fui no oftalmologista e esse oftalmologista foi um pouquinho negligente também. Ele fez um teste e mostrando dedos, né, fechou um lado do meu olho e me mostrava quantos dedos tinha. E eu só conseguia ver se chegasse muito perto a quantidade de dedos. E ele não fez nenhum exame mais aprofundado. Ele simplesmente me falou: olha, isso é algo provavelmente de nascença. E ficou por isso mesmo. No meu outro lado, no meu lado direito, eu tinha uma miopia, né? Então ele me receitou óculos e, por incrível que pareça, ele me receitou uns 2 graus de um lado que eu mal enxergava, o que não tinha sentido nenhum. Aos 16 anos, eu percebi que eu já não enxergava mais nada do lado esquerdo. Foi aí que eu percebi que realmente tinha uma coisa muito errada. Foi aí que eu e meus pais decidimos procurar um outro oftalmologista. E chegando lá eu fiz vários exames e foi constatado que eu tinha uma atrofia no nervo óptico esquerdo. Ela indicou que se a gente quisesse saber a causa, a gente procurasse um neurologista, mas a gente não tinha condições, porque só uma ressonância era R$ 1.500. E ela mandou eu acompanhar com ela de 6 em 6 meses. Foi o que aconteceu. Aos 17 anos eu entrei na faculdade, eu entrei no curso de estatística, no qual eu sou graduado hoje. E no terceiro período eu estava no computador e comecei a perceber algumas dificuldades. Eu estava enxergando pontinhos pretos na tela. E até então eu pensei que minha miopia ou astigmatismo tinha piorado, alguma coisa nesse sentido. Então eu voltei lá e foi constatado que meu nervo óptico direito estava com sinais de atrofia. Foi aí que começou uma fase super turbulenta da minha vida. Ela me encaminhou para um neurologista e dessa vez os meus padrinhos e minha prima e meu primo ajudaram financeiramente. Fiz vários exames, passei por vários médicos e ninguém descobria a causa. Até que um dia eu estava muito desesperado, eu cheguei chorando na assistência estudantil da universidade e eles conseguiram me encaminhar pro HC da Universidade Federal de Uberlândia. Chegando lá, eles começaram a me investigar, fizeram mais vários exames e eu tinha suspeita de 3 doenças que eram super graves, que era neurosífilis, tuberculose, pacmeningite hipertrófica ou neurosarcoidose. E até então eles tinham refutado as 3 e eles tinham certeza que eu tinha pacmeningite hipertrófica, que era uma doença raríssima, existem 20 no mundo.
e eles fizeram um tratamento, que no caso seria a solução, a pulsoterapia, que é dosagens altíssimas de corticoide na veia, e minha visão foi piorando cada dia mais. Até que chegou um momento que estava muito drástica a situação e eles me propuseram fazer uma cirurgia de descompressão do nervo óptico. Eu topei porque, segundo eles na bibliografia, todos os casos tinham melhorado e os que não melhoraram também não pioraram. E no outro dia, depois da cirurgia, eu já não enxergava mais nada. E eu acho que eu demorei um dia para me tocar, que eu realmente tinha perdido a visão. Eu lembro que na hora que eu me toquei, o meu estômago começou a embrulhar muito forte. E uma enfermeira que conversava muito comigo chegou no momento, a gente se abraçou e começou a chorar. Foi ali o momento que eu me toquei que eu realmente tinha ficado cego. Eu fiquei lá internado 3 meses. A princípio, eles queriam me mandar para Ribeirão Preto, né? Quando eu entrei lá, a ideia deles era me mandar para Ribeirão Preto para ter certeza do que eu tinha. Só que eu acho que eles se empolgaram, né? Porque eu era uma raridade e eles decidiram me investigar. Acho que foi isso que aconteceu. E depois que eu perdi a visão, a gente meio que brigou, ameaçou entrar na justiça caso eles não me encaminhassem para Ribeirão. E foi o que aconteceu. Os médicos me encaminharam para Ribeirão. Eu cheguei lá com todos os exames e com um relatório médico do que eles estavam suspeitando. Suspeitaram até de esclerose múltipla e uma doença chamada DEVIC. Assim que os médicos viram o meu exame e o relatório, eles deram gargalhada na minha frente. Desculpa, médicos de Uberlândia, mas é verdade. Os médicos de Ribeirão humilharam vocês. E eles falaram que não tinha condição de nada do que eles estavam suspeitando. Eu fiquei um tempo internado lá. E uns 15 dias depois, eles me diagnosticaram com o que eu realmente tinha. Eles suspeitavam de neurofibromatose tipo 2, uma doença genética que ocasiona alguns tumores benignos no sistema nervoso central. Foi aí que eles decidiram fazer uma biópsia, então eu tive que literalmente abrir o crânio. Se eu achar a foto, eu coloco aí a foto minha com a cabeça toda enfaixada e a cara toda roxa. E realmente o diagnóstico era esse, neurofibromatose tipo 2. E talvez se eu tivesse descoberto antes, eu não teria perdido a visão. Eu lembro que foi muito difícil quando eu cheguei lá, que uma oftalmologista falou na minha cara que eles iriam realmente investigar, mas que voltar à visão eu não iria nunca mais. E realmente meu caso é irreversível, né? Não existe nenhum tratamento que reconstitui células nervosas. E é basicamente isso minha história. Eu tive um pequeno tumor benigno que atrofiou meus 2 nervos ópticos. Eu contei minha versão da história, agora eu vou chamar minha mãe para contar a versão dela. Oi, eu sou a mãe do Everton. Então, assim, quando ele começou a perder a visão, nós fomos no médico. E aí, quando o médico me falou que ao lado esquerdo ele já tinha dado a perca, eu perguntei para ela que você tinha como fazer um transplante. Então, ela me disse assim: mãe, nervo não se troca. Então, aí a gente começou a batalha de ir para o médico, correr atrás, que aí era o neuro. Aí ele foi internado na medicina. Aí lá ele ficou mais de um mês internado. Aí lá eles fizeram a pulsoterapia. Foi quando aí ele pegou e nibrinou de vez a visão dele. Aí eles fizeram uma cirurgia lá de emergência lá. E aí depois dessa cirurgia ele perdeu a visão. Era para ir para a USP lá de Ribeirão, só que eles não agiram para mandar. Só que depois que ele tinha perdido a visão, eles queriam mandar para casa. Aí a gente não aceitou. Aí foi uma briga, né? Mas aí eles mandaram para Ribeirão. Aí a gente foi, ele ficou internado lá mais um mês lá em Ribeirão.
Aí passou por todo o processo lá, tudo. Aí eles resolveram que ia fazer uma cirurgia que eles descobriram, fazer uma cirurgia, abriram o crânio dele, fizeram essa cirurgia, tiraram o tumor, não tudo, porque se mexesse muito, ele podia paralisar algum membro dele, se mexesse algum nervo. Mas aí então ele fez tudo, fez a biópsia, deu que era benigno. Mas aí ele continuou lá indo lá todo acompanhamento, até hoje ele ainda faz acompanhamento, né, com genética, faz com otorrino também, mas aí a gente foi um choque para mim, que quando ele perdeu a visão, eu falei, ele dançava desde criança, fazia apresentações, já estava na faculdade, estava no 3º período, aí meu mundo caiu, falei assim, não, como que vai fazer agora para ele fazer tudo que ele tinha que fazer? Mas ele recuperou muito, graças a Deus, foi a força dele, que um dia o pai dele ficou revoltado com Deus, com o mundo, com tudo. Aí ele chegou no pai dele e falou, pai, não precisa o senhor ficar revoltado, nem minha mãe. Eu que era para estar, eu não estou. Então depois disso, me tocou, eu falei, não, a gente tem que dar apoio para ele, a força. E depois disso ele está aí, ele continuou a faculdade, formou, graças a Deus, deu aula de dança na UF. Último ano de faculdade. É o último ano de faculdade. E eu já tenho um filho que é especial, que é o Maxwell, né? E ele também, quando ele perdeu a visão, ele passou mal, então ficava delirando por causa do irmão dele. Eu vou apresentar ele para ele falar. Eu sou Maxwell, sou irmão do Everton. Eu fiquei triste do Everton ter perdido a visão. Amo ele. Então é isso, gente. Era o que todo mundo queria saber. E hoje eu contei como que eu perdi a visão, como foi esse processo. Eu espero que eu tenha sanado a dúvida de todo mundo. Eu amo muito esse menino. Eu também amo. Sou muito orgulhoso do meu filho. Ele é muito legal, muito especial para mim. Orgulhoso.